entrevista que vocês vão acompanhar aí pelo canal do YouTube, pelo nosso canal do YouTube, e também vão poder escutar pelo Conversas Radicais, como sempre acontece. Do outro lado da nossa linha, um professor de geografia que vai contar um pouco para a gente quem é ele, né, que ele faz e tal, mas assim, nós o convidamos porque ele andou falando questões extremamente importantes sobre a questão da cartografia e sobre os fundamentos e as leituras, né, de uma cartografia que para nós é a cartografia do nosso cotidiano, a cartografia do Google Earth, e essa cartografia que de alguma maneira está aí nas escolas, nos atlas, bom, essa coisa toda. Não vou aqui antecipar, ele vai falar sobre isso, né, e vai conversar conosco. Então, do outro lado da nossa linha, que foi aqui, eu vou contar para vocês aqui qual é o título do trabalho do Hildo, que é do Mapa Internacional do Mundo ao Milionésimo ao Google Earth, e cartografias capitais na redefinição dos centros e redesenho das periferias. Muito bem, Hildo Borges Duarte, esse é o seu nome inteiro do começo ao fim, não é? Está aqui com a gente. E, Hildo, por favor, primeiro, antes de qualquer coisa, queria te agradecer muito por você topar essa conversa, né? Assim, é sempre um prazer para nós ter pessoas que estejam disponíveis a tornar público o seu trabalho, a conversar, a trocar ideias, a fazer outros percursos que não seja o percurso mais acadêmico, mais consolidado, né, das revistas, dos livros e coisas do gênero. Então, queria te agradecer muito, viu, assim, por ter topado, agradecer ao Manuel também, né, por ter mandado o artigo, maravilhoso, muito legal. E estou passando aqui a palavra para você. Conta um pouquinho para nós todos aqui, um pouco sobre você, né, suas motivações e, de alguma maneira, aí, o que é que isso tudo e esse tema todo tem a ver contigo, tá bom? Vai lá, a palavra é tua. Obrigado, Douglas. Antes de mais nada, agradecer o convite, né, agradecer essa intermediação aí feita pelo Manuel, que antes de ser o meu orientador, ele é um grande amigo, né? E dizer que estou muito feliz, né, de estar aqui, que eu já acompanho o seu podcast já há algum tempo, né, o seu canal no YouTube, eu sempre recomendo, né, muitas temáticas interessantes, recomendo ali para os meus amigos geógrafos ou não, né, ou aqueles que são só interessados na geografia, e dizer que espero que a gente faça aqui um papo legal aí, né, sempre um prazer tentar aí disseminar um pouco para além dos muros da academia os trabalhos que a gente faz, né? Claro. Bom, eu sou formado em geografia, né, pela Universidade Estadual de Londrina, né, e tenho a minha pós-graduação depois eu fiz na USP, né, mestrado e doutorado em geografia humana. E esse meu percurso, né, ele na verdade, meu percurso é bem das, como o Milton Santos já definiu uma vez, o que o levou para a geografia foram essas migrações, né, essas migrações que ele percebia ali, por exemplo, no Nordeste, né, no semiárido. As minhas migrações também fazem parte desse processo, né? Afinal de contas, eu sou nascido em Barretos, no interior de São Paulo, né? Depois fui fazer geografia em Londrina, ali no norte do Paraná, contexto completamente diferente, e fui ser profissional da geografia, fui ser professor de geografia em São Paulo, capital, né? Quando eu assumi um concurso ali do estado de São Paulo, assim que eu me formei, né? Então, eu me formei em 2007, em 2008 já comecei essa minha trajetória dentro da rede pública do estado de São Paulo, né? Ali em São Paulo, capital, e assim, enquanto um garoto do interior na época, sendo jogado no turbilhão de todas as contradições possíveis que uma grande metrópole tem a oferecer, né? Eu lembro que uma das coisas que mais me marcavam era eu levantar todo dia às 5h30 da manhã, né? Eu morava ali no centro, né? Incrível. Eu morava ali no centro de uma república com outro professor também, porque, né, em começo de carreira você não tem meio que dinheiro para nada. A gente dividia um apartamento de 17 metros quadrados ali na república, né?
E aí sempre me marcava essas contradições, porque toda vez que eu levantava e ia pegar o metrô para ir dar aula, eu dava aula ali na Zona Norte de São Paulo, né, então eu sempre fazia o contrafluxo, e todas as manhãs eu acabava vendo gente dormindo ali nos respiradores do metrô, né? E isso, você logo de manhã já se deparar, né, com esse contexto, com essa paisagem urbana e com gente dormindo na rua, literalmente, né? E depois você ir para a escola e também ali, eu recebia muitos alunos ali da região da Brasilândia, né, daquelas regiões mais periféricas da cidade. E digamos que isso fez parte, acho que isso foi parte fundamental da minha formação, até mais do que talvez a formação acadêmica, enfim, né, essa praxis aí cotidiana talvez tenha sido fundamental para a minha formação aí enquanto docente, né, e depois enquanto pesquisador dentro da geografia. E de certa maneira eu caminhei dentro da minha pesquisa, né, enquanto primeiro tentar investigar as histórias da geografia, né, como o Antônio Carlos Robert Moraes gostava de falar, né, investigar um pouco esses meandros da história da geografia, e depois, mais especificamente, fazer essa geografia histórica do capitalismo, né, e de certa maneira acabei trabalhando com isso na perspectiva primeiro do processo de integração territorial do Brasil, né, ali na Primeira República, a partir do telégrafo. Essa foi a minha dissertação de mestrado, com a figura de um engenheiro chamado Francisco Behring, né, em que ele hoje deixou, né, o que ele conseguiu juntar de materiais cartográficos sobre o Brasil, acabou formando um fundo chamado Fundo Cartográfico Francisco Behring, que está no Arquivo Nacional, né, foi a partir daí que eu acabei me encontrando com fontes, enfim, para fazer essa discussão sobre o telégrafo, porque ele foi o engenheiro que fez o projeto, quem executou foi o Rondon, né, o Marechal Rondon, mas o autor do projeto foi esse engenheiro chamado Francisco Behring, e que acabou se encaminhando para o meu doutorado também, cujo título é Cartografias Capitais, né, que discute esse movimento da carta do mapa do mundo milionésimo, em como o Brasil se insere nesse movimento, a partir também do relator do mapa do Brasil, né, que seria o mapa do Brasil do centenário, que ano que vem vão ser os 100 anos, né, da publicação desse mapa em 1922. O Behring, de certa maneira, faz parte desse processo, e a gente tem ali um processo em que o Brasil se insere no conjunto do mapa do mundo, né, que também faz parte desse mesmo período. E aí eu acabo discutindo isso na minha tese, e de certa maneira esse artigo produzido ele faz parte de algumas das indagações que eu fiz durante a escrita da tese, né? Então ele tem alguns materiais, né, que corroboram com aquilo que eu pesquisei e acabei fazendo para a minha tese. Esse é um pouco do meu caminho, né, um caminho aí dentro da geografia enquanto professor, enquanto pesquisador, né? E hoje, não posso deixar de citar, eu estou como professor no Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, Campos Passos, né? E lá eu continuo fazendo esse trajeto aí dentro da geografia, principalmente dentro do ensino, que é talvez a minha grande paixão, né? O ensino de geografia. Muito bem, Hildo. Legal, interessante. Quer dizer, então, que esse caminho que te levou a escrever esse texto, que a gente vai conversar sobre ele, é um caminho que está muito relacionado à tua vida como pesquisador. Quer dizer, você foi garimpando aqui, garimpando ali, e foi achando, então, esse percurso todo junto com o Manuel Fernandes e um pouco, talvez, não sei se você chegou a conhecer, a conviver com o Antônio Carlos Robert Moraes. Assim, para mim, é o Tonico, né? Assim, acho que é mais novo que eu, mas de qualquer maneira é isso, né? Então, estamos num ponto de partida, né? Num ponto de inflexão, na verdade, em que você vai buscar, então, este movimento, né? Em busca de uma cartografia que
ela, como cartografia em si, é uma representação do mundo e, portanto, a representação de um tipo de leitura de mundo, de um tipo de necessidade, de um tipo de perspectiva. E assim, chega num certo momento que está lá, reúne gente para cá, reúne gente para lá e vamos fazer uma carta do mundo ao milionésimo. Essa é a discussão. E aí você resolveu não só fazer uma tese de doutorado, mas também escrever esse artigo. Muito bem, Hildo, antes de mais nada, o seguinte, antes das pessoas terem acesso ao teu artigo, a quererem lê-lo e tudo mais, seria extremamente interessante contar para elas de onde veio a ideia de você escrever isso no formato de um artigo, principalmente porque, no final das contas, você, no seu artigo, você está fazendo uma comparação com o mapa lá do começo do século XX e a cartografia do século XXI, essa cartografia que é do cotidiano. Este mapa ao milionésimo era uma coisa de acesso aos iniciados, digamos assim, aqueles que já dentro dessa bruxaria toda já sabiam fazer algum tipo de mágica. E hoje em dia, essa cartografia que você acaba refletindo no seu artigo está nos nossos telefones, nos nossos computadores, a gente está aí usando sem o menor pudor. Então, assim, afinal de contas, quando você resolveu escrever esse artigo, você estava querendo defender, criticar, avisar, quais foram, ou foi, né, as suas intenções ou a sua intenção? Como é que isso passou pela tua cabeça, que daqui a pouco você sentou na frente do computador e falou, vou escrever em cima desse negócio aqui? Como é que foi isso? Bom, primeiro que a ideia para o artigo, na verdade, ela vem de reflexões que eu fiz para participar de um evento, né? Nós ali, eu junto com o Manuel, com vários outros integrantes do grupo, professores, estudantes, nós temos um grupo que é o Grupo de Estudos do Capital, né, conhecido como GECA, né? Já ouvi falar. Sim. E ali a gente, ali em 2016, final de 2016, a gente resolveu, de certa maneira, promover um evento, né? A perspectiva de promoção de um evento no primeiro semestre de 2017, chamado Primeiro Simpósio de Geografias da Ciência, né? E, de certa maneira, nós unimos ali uma série de discussões, né, que feitas dentro do nosso grupo, né, que engloba justamente essa noção aí de promover um contar da história, né, da geografia enquanto ciência, né, e um contar aí dessa geografia histórica do capitalismo, né? Então, dentro disso, nós resolvemos promover esse evento e eu acabei participando de uma das mesas que discutia justamente essa geografia das ciências e a relação com a cartografia, né? Junto comigo ali estava, por exemplo, a professora Fernanda Padovese, né, que depois acabou fazendo parte da minha banca, né, de doutorado. Okay. E como eu já estava com um trabalho bem adiantado, doutorado, né, eu resolvi, de certa maneira, já transformar num artigo, né? Algumas das ideias que eu estava discutindo com mais profundidade dentro do doutorado, eu resolvi, vamos lançar uma primeira versãozinha aqui, né, para ver como que vai ser a recepção, né, das pessoas desse processo. Inclusive me ajudou bastante, né, o processo de debate depois me ajudou bastante para fazer aquela finalização da tese que eu acabei defendendo no ano seguinte, né? Enfim, aí foi nesse processo aí, foi no meio daquele turbilhão, né, de ideias, do processo de escrita, né, do processo de ir às fontes, né, de fazer ali o cotejamento com outros autores, eu acabei promovendo o processo de escrita desse artigo, principalmente a partir do que foi discutido na conferência, na mesa redonda que a gente fez, né? E aí nós decidimos, de certa maneira, transformar o livro, né? Então, no fim das contas, esse artigo faz parte
do livro, né, produzido a partir dos debates que foram feitos nesse simpósio, né? O livro foi lançado recentemente pela editora... Olha, fugiu o nome agora, hein? Foi lançado recentemente pela editora Alameda, né? Com o título de Geografias da Ciência, né? Então é um conjunto de artigos ali colocados por essas discussões do evento, e que acabou fazendo parte da nossa de uma produção, faz parte das nossas discussões dentro do grupo de estudos, né? Então foi muito interessante, né, o processo de escrita. Como eu falei, me fez pensar em muitas coisas, né? Eu espero que quem for ler, né, também seja instigado a também pensar, né, sobre esse processo em que nós saímos de uma cartografia ali que homogeneiza o espaço, que tenta promover o processo de homogeneização do espaço mundial, com vistas a facilitar o processo de espraiamento das relações capitalistas, né? E que hoje se transforma em um projeto de cartografia do espaço mundial, que é o Google Earth, né? Que, entre outras coisas, tenta aí, por exemplo, antecipar a obtenção de valor por algumas empresas, né? Antecipar as taxas de lucro aí, né? A partir de informações pessoais que são literalmente roubadas de nós, né? Mas isso a gente pode discutir um pouco mais daqui a pouco. Ok, Hildo, muito bom. Bom, assim, antes de entrar no texto propriamente dito, já poderia dizer que o próprio título do livro já seria suficiente para a gente ficar conversando aqui, não horas, né, mas dias, né? Sim. Porque essa ideia de uma geografia das ciências, uma geografia dos saberes, né, realmente é algo a se cavocar muito, né? Assim, tem muita minhoca no meio desse terreno, né? E dá para fazer muita coisa. Mas muito bem, esse não foi o nosso objetivo. Então nós vamos nos centrar aqui no artigo, né? No seu artigo, né? Propriamente dito. Portanto, fica aí para o pessoal. Depois vocês podem ver aí o link, né, do artigo, e no link do artigo vocês vão ter o link do livro, vocês vão ter o acesso a tudo isso com uma certa facilidade, vão poder ver uma série de outros debates e tal sobre esse assunto. Muito que bem. O Hildo, quando pensou esse artigo e estruturou o artigo, né, sobre a questão da carta ao milionésimo, e depois, e no meio disso, quis fazer, né, essa comparação, não exatamente uma comparação, mas uma reflexão sobre esses momentos históricos, né, diferentes, envolvendo aí a questão do Google Earth. Cada vez que eu vou falar essa palavra, eu tenho problemas de sotaque, mas fica por conta. Aí, vamos lá. O artigo propriamente dito, ele segue um determinado padrão. Em primeiro lugar, o Hildo nos apresenta o que, mais ou menos, algumas coisas que ele já quer apontar em relação ao Google Earth. Depois ele entra efetivamente na carta ao milionésimo e depois volta. Nós vamos aqui, já combinamos antes, né? Combinamos aqui a estratégia do nosso jogo, e nós vamos primeiro falar da carta ao milionésimo e depois a gente vai falar do Google Earth, só para não deixar a nossa cabeça muito confusa no meio disso. Bom, Hildo, o seguinte, eu queria... essa semana ainda estava conversando com algumas pessoas. Eu estou aqui dando um curso, né, sobre o capital e tal, e as questões geográficas que envolvem o capital, e a gente estava conversando um pouco sobre isso. E, bom, eu, sem pedir sua autorização, citei o seu artigo no meio de uma aula lá atrás. E aí, o que me chamou a atenção foi justamente essa questão. Quer dizer, de alguma maneira, eu estava tentando dar um exemplo, e comecei com o exemplo do esforço que
a formação da sociedade burguesa, ou a formação da burguesia propriamente dita, ela nos seus, vamos dizer assim, nas suas primeiras lutas contra o feudalismo na Europa Ocidental, ela vai se defrontar com uma fragmentação territorial impressionante, né? Quer dizer, o feudo, enquanto uma consolidação de poder político, envolve uma fragmentação e um arranjo, digamos assim, uma geografia onde ser burguês naquele momento envolvia viver de forma bastante importante um certo tipo de marginalidade, né? Vamos aqui combinar essa questão. E esta classe social, então, que vai avançando e vai se tornando, então, a grande revolucionária, né, do século XVII, XVIII, XIX, ela, nos seus primórdios, vai reivindicar um determinado tipo de padronização. Havia uma necessidade, dentro daquele processo como um todo, de se padronizar moedas, de padronizar pesos, medidas, formas. E, bom, isso aí está na história, né? Isso aí é um dado da história, todos nós estudamos isso quando a gente está fazendo o ensino médio, coisas desse tipo. De qualquer maneira, quando você entra no seu artigo, você entra já mergulhando uma discussão numa outra escala, uma discussão que me parece ter mais ou menos a mesma perspectiva, mas já pensando em termos de um capitalismo absolutamente planetarizado e os seus dilemas, não é? E ali está a carta ao milionésimo. Muito bem. Conta mais para a gente o que é que você escreveu, o que é que você pesquisou e que questões você colocaria a partir daí. Bom, eu fiz esse trajeto, né, para as reflexões sobre a carta, o mapa do mundo ao milionésimo, né, a partir principalmente do interesse de tentar pensar aquele período, né, ali fins do século XIX, começo do século XX, em que eu considero como um marco ali, né, inclusive eu acabo citando isso na minha tese, também um pouco ali no artigo. Um dos marcos é a Conferência de Berlim, né, no processo de repartição da África entre as nações imperialistas europeias, né? Inclusive ali eu acabei me encontrando com um mapa usado pela Bélgica, né, usado na conferência para justificar as suas posses ali ao longo da bacia do Rio do Congo, né, ali no que é conhecido como Congo belga, né? Então, de certa maneira, me interessou muito essa utilização da cartografia, né, essa já início de utilização ali dos objetos cartográficos como relação de poder, né, como uma relação ali de poder sobre um pedaço do espaço da superfície terrestre, né, e ali, no caso, uma relação de poder com uma conotação violenta incrível, né? Afinal de contas, a exploração imperialista do Congo por uma empresa particular do rei Leopoldo II, né, desembocou ali em números que hoje alcançam quase 30 milhões de mortos, né? Então, o processo de barbárie ali foi intenso, né? E, de certa maneira, me interessou bastante em tentar entender, né, afinal de contas, qual a função da cartografia nesse processo, né? E enquanto a cartografia adquire essa função, né, de poder, e, ao mesmo tempo, ela vai se transformando também, se transformando num sentido de ser cada vez mais padronizada, né? Então, esse processo de padronização também acabou fazendo parte dessas reflexões, né, no sentido em que o mapa também vai absorvendo os padrões de medidas, né, por exemplo, absorvendo ali 1 metro, ao fato de se colocar o meridiano de Greenwich como a referência, né, para o traçado das longitudes, e aí a partir daí para o traçado das coordenadas geográficas, né. Então ali tem uma série de
de métricas, né, de novas métricas aí que vão se inserindo no mapa, e são métricas que, como diz o historiador polonês Witold Kula, né, ele tem um livro chamado Las Medidas e los Hombres, né, em que ele vai dizer que são métricas aí que estão cada vez mais fazendo parte do processo de alienação, né, são métricas que não correspondem, né, ao ser humano, não correspondem à cultura humana, ou o que a gente tinha antes de métricas que tinham como parâmetro o ser humano, né, o metro já não tem mais esse parâmetro, por exemplo. Né? Então ele vai atendendo aquela necessidade de um processo produtivo que seja cada vez mais alienante, que seja cada vez mais alienado, né, das relações humanas, né? E de certa maneira me interessou, né? Toda essa discussão acabou me interessando muito. E aí me deparo com o projeto da unificação da cartografia a partir de um geógrafo, né? Um geógrafo alemão, na verdade ele é geomorfólogo, o Albert Penck, né? Ele vai propor lá no quinto congresso de cartografia, no quinto congresso de geografia, quinto congresso internacional de geografia, que aconteceu em Berna em 1891. Ele vai então ali dentro justamente daquele contexto histórico da Conferência de Berlim. Um pouco tempo depois, um geógrafo propõe nessa unificação da cartografia em mapas que teriam o mesmo padrão de legenda, o mesmo padrão de escala, no caso ao milionésimo, né, 1 para 1 milhão, né, na escala de 1 para 1 milhão, e de certa maneira o que ele propõe ali, né, é uma lógica, inclusive ele propõe uma lógica ali, tanto quanto liberal, de que não, este vai ser um mapa, né, para facilitar o comércio, né, para facilitar o entendimento entre as nações, né, quase que mostrando que seria um mapa ali de entendimento. Só que a gente sabe que em meio às crises capitalistas, os entendimentos entre as nações não são tão fáceis assim, né? E aí eu até coloco que a perspectiva geopolítica engoliu essa proposição do Penck, né? Porque no final das contas o mapa ao milionésimo acaba sendo encampado por alguns grupos de nações, né? Então, Inglaterra, o escritório central desse mapa ao milionésimo acaba ficando na cidade de Southampton, na Inglaterra, né? E os delegados responsáveis por comandar o processo eram um inglês e um francês, né? Então você tem ali um processo em que as que já eram as grandes nações imperialistas também assumem o processo de controle dessa tentativa de unificação da cartografia mundial, de se produzir um grande mapa, né, do mundo. Seriam assim um mapa gigantesco, porque seriam mais de 2.000 folhas, né, para conseguir se fazer todo o mapa do mundo nessa escala aí de 1 para 1 milhão, né? E de certa maneira reflete um pouco o que eu coloco no subtítulo do artigo, que é essa noção de centros e periferias, né? Como ficam os centros e periferias dentro desse projeto, tá? Então, por exemplo, essa noção aí de que principalmente França e Inglaterra assumem a preponderância do projeto, não sem antes ter uma série de debates. Em um determinado momento, a gente tem ali um debate sobre quem iria fazer o processo de cartografia das colônias, das áreas coloniais, né, ou das áreas que não tinham uma definição certa de quem seria quem teria poder sobre aquela região, né? Então a gente tem ali alguns debates muito interessantes, né, em que se discute justamente isso. Entre outras coisas, por exemplo, eu tinha a China, que em primeiro momento seria cartografada por Japão ou Rússia. Japão ou Rússia discutiam quem levaria avante o processo de cartografia da China para esse projeto do mapa do mundo ao milionésimo, e de repente na conferência seguinte, que a gente teve duas conferências, né? Uma conferência em Londres em 1909 e outra em Paris em 1913. Na conferência de Paris de 1913, o representante chinês já disse que já tinha até escritórios espalhados pelo país que o governo chinês faria esse processo de cartografia,
né? Então, a França, por exemplo, o Vidal de la Blache, em um determinado momento, quando ele volta da Conferência de Londres, ele faz um artigo sobre a Carta ao Milionésimo, conclamando o governo francês a levar a sério o projeto, porque ele temia que áreas coloniais francesas pudessem ser cartografadas pela Inglaterra, por exemplo, né? Então há todo esse debate, né, sobre essa relação centro-periferia, sobre como as nações fariam parte, no fim, desse grande projeto de cartografia mundial. E o Brasil se insere também, né? Então, no fim, a minha perspectiva passa por essa noção de como o Brasil se insere, né? E o Brasil, um país de passado colonial, um país que ainda estava ali no meio de um processo de tentar se tornar, pelo menos na visão dos homens de ciência daquele período no Brasil, né, de tentar se tornar um país civilizado, com todas as aspas possíveis aí, né, o Brasil entra dentro desse projeto, né, numa perspectiva aí de se mostrar capaz de cartografar o próprio território, né? E aí o Brasil entra de tal forma que, inclusive, ele é um dos primeiros países a enviar folhas para o escritório central lá da Inglaterra, né? Um dos primeiros países a tentar terminar o mais rápido possível esse processo de construção das 50 folhas que caberiam ali ao território brasileiro, dentro da carta, dentro do mapa milionésimo. E, de certa maneira, também essa discussão entre aqueles homens de ciência daquele período no Brasil me fizeram refletir um pouco, afinal de contas, qual o objetivo, né, de se integrar a um projeto como esse, né? E aí, claro, em alguns discursos eu via claramente o objetivo, por exemplo, de venda do território, né? Que esse mapa aí servisse para atrair, por exemplo, investimentos estrangeiros, para atrair processos de colonização, principalmente para as áreas sertanejas do território. Na época havia essa discussão muito intensa sobre, afinal de contas, como resolver esse impasse entre litoral e sertão, né, dentro do território brasileiro. E o mapa fazia parte, né, articulava, o mapa inclusive acabava articulando esses discursos, né, acabava, de certa maneira, sendo produto e sendo produtor ao mesmo tempo desses discursos sobre o território. Então, todos esses debates, né, acabam entrando, né, nesse grande debate que eu fiz sobre, afinal de contas, como um projeto como esse pode, de certa maneira, um projeto cartográfico como esse pode, de certa maneira, trazer esse debate sobre centros e periferias, né, sobre o processo, e dentro desse processo aí de espraiamento das relações capitalistas de produção, né, dentro aí de um processo que é altamente violento, né, afinal de contas, se colocava, até tem alguns mapas ali anteriores ao projeto do mapa do mundo ao milionésimo, tinham, por exemplo, uma referência de um mapa do mundo em que as posses inglesas estavam todas pintadas de vermelho, né? E aí tem aquela discussão de que, né, são posses inglesas pintadas de vermelho, mas pintadas de vermelho de muito sangue, né, daquelas áreas que foram colonizadas pelo imperialismo inglês, né, o Império do Sol, onde o Sol nunca se põe, né, como se dizia à época. Inclusive o próprio Penck, o Albrecht Penck, que era o idealizador do mapa do mundo ao milionésimo, ele, na defesa do projeto, dizia, bom, um mapa do mundo ao milionésimo agora, né, nada mais vai ser do que um mapa que representa os domínios ingleses pelo mundo, né? Nada mais vai ser do que um mapa que mostra as rotas comerciais inglesas pelo mundo, né? Então, no fim, é um mapa que serve aí como moeda de troca dentro dessa lógica da expansão do modo capitalista de produção, né? Então, digamos que o início desse debate que eu faço dentro do artigo é justamente dentro dessa perspectiva, né, de uma perspectiva aí de uma cartografia que serve ao imperialismo, né, de uma cartografia que, no fim, serve ao capital ali naquele início do século XX. Tá sem som. Esqueci de ligar o microfone. Bom, mas você está falando, eu vou aqui
botando, né, a cabeça para funcionar. E me lembrando aqui, algumas coisas são mais crônicas do que, na verdade, reflexões, mas talvez sirva para a nossa conversa. Uma delas certa vez eu estive em Greenwich, e me chamou muita atenção aquele lugar, né? Quer dizer, além da beleza dos jardins, né? E assim, Londres é uma cidade muito interessante, muito cosmopolita, tem de tudo, de todos, e bom, uma coisa impressionante. E daqui a pouco você chega em Greenwich, existe uma mudança considerável do ambiente londrino, né? Para aqueles jardins e tal. Mas, chegando ali, eu me deparei com uma placa, um aviso, uma placa, né? Uma placa, na verdade, que dizia, numa tradução aqui bem minha, aqui é o centro do espaço e do tempo do mundo, né? Então, assim, aquilo me chamou muita atenção, a ideia de que daqui a pouco um determinado lugar do mundo pudesse dizer de si próprio que ele era o centro do espaço e do tempo. É alguma coisa, eu diria que absolutamente pretensiosa, né? Do ponto de vista dessa concepção, até ainda guardando os rescaldos, digamos assim, do colonialismo, de uma ideologia colonialista e tal, os ingleses, essa coisa toda. E a segunda coisa que me chamou a atenção em Greenwich é que praticamente não tem mapas, né? O que tem são relógios, uma quantidade imensa de relógios. E assim, e de vários tipos e formas e tal, que na verdade foi o mecanismo, né, que permitiu aí uma precisão maior na identificação das longitudes e, portanto, acabou sendo uma das ferramentas fundamentais para transformar a armada inglesa na mais importante do século XIX. Bom, essa coisa toda que também já está nos livros de história. De qualquer forma, acho que aí tem um movimento extremamente interessante, né? Porque nós estamos falando ao mesmo tempo de uma padronização do ponto de vista da leitura. Então, o mundo ao milionésimo tem por objetivo que as mesmas medidas, a mesma projeção, a mesma formatação, né? O mesmo sentido de localização do onde está das coisas, ele se coloca então dentro de um único padrão. Já não é mais a ideia de ficar discutindo se o meridiano de origem é o meridiano de Paris, se o meridiano é X, é de Nova York, é de não sei aonde, o meridiano é Greenwich, ponto final. E assim, e a partir desse tipo de coisa nós vamos ter a ideia de que, de fato, para além, não é, de um mundo onde tudo é padronizado, existe, na verdade, por trás disso tudo, a ideia de que é necessário padronizar, não é? Quer dizer, de que ainda essa leitura ainda estava por ser feita. E isso é uma coisa interessante. E por isso, então, você foi falando e me levou a outra memória. Certa vez, eu estava em Berlim justamente procurando nada mais e nada menos, já conversei até com o Manuel Fernandes sobre isso, e ele me deu algumas indicações, né, que eu vou ver se eu consigo, mas eu estava atrás dos mapas que serviram de referência para a Conferência de Berlim. Eu tenho as atas escritas em francês e alemão, eu tenho essas atas, consegui lá já biblioteca, mas não foi em Berlim, foi em Frankfurt. E assim, e em Berlim eu não consegui absolutamente nada. Eu conversei com as pessoas, tentei para lá, tentei para cá. Bom, do mesmo jeito que eu cheguei, eu fui embora, não consegui muita coisa. Fui a Londres atrás desses mapas e na biblioteca de Londres, acho que foi uma das bibliotecas onde, assim, eu fui simplesmente bem recebido, né? Quer dizer, você coloca um tema e existem pessoas que fazem as pesquisas, que trazem o material, que trazem os mapas para você ver, uma coisa impressionante, muito organizada, uma coisa
que realmente me chamou muita atenção, mas esses mapas do Congresso eu não consegui achar. O Manuel chegou a me dizer da possibilidade do Congresso, da Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos, ter talvez o arquivo dessas coisas. Bom, estou tentando ver se eu consigo um caminho para chegar lá. De qualquer forma, acho que tem aí um percurso, né, a ser feito, quer dizer, uma cartografia que vai buscar, então, definir o continente africano, vai estabelecer, então, um conjunto de fronteiras e de definições até antes da presença militar, até antes da tomada efetiva, né, dos territórios, e por isso aquelas linhas retas todas, né, aquele formato todo que envolve essa cartografia, mas isso é de 1875, né, e vai daí um pouco mais para frente. Quando chega em 1900, estamos então em plena Revolução Industrial, criando um conjunto ou um contexto extremamente complexo de questões que vai se desdobrar na Primeira Guerra, na Revolução Russa, na Revolução Chinesa, na Segunda Guerra. Bom, estou aqui misturando um pouco as datas, mas é mais ou menos isso. E assim, nesse contexto vem a Carta ao Milionésimo, né? Quer dizer, aí eu não sei se você concorda comigo, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, mas assim, sempre me dá um pouco a impressão de que essa é uma leitura daquilo que ainda se desejava, né? Aquilo que vinha no formato da Liga das Nações e depois vai no formato da ONU. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, mas assim, me chama a atenção, né, este movimento conjunto, né, desta relação. Em primeiro lugar, padronizar o mundo pela via dos Estados Nacionais. O que pertence aos Estados Nacionais e o que são os Estados Nacionais. E esses serem realmente sujeitos que falam ou não falam. Essa é uma questão fundamental, que até o Saara Ocidental está aqui até hoje para nos mostrar o quanto é difícil essa relação. O problema palestino é outro que está aí no meio dessa história. Mas assim, de qualquer forma, acho que tem aí um caminho, um percurso interessante para a gente refletir, né? O que, afinal de contas, deu essa formatação, né? Esta leitura toda. Não sei se você quer falar alguma coisa. Eu sempre falo mais do que os meus entrevistados, é uma desgraça isso. Não, essa leitura é por aí também, né? Acho que é por aí que eu também enxergo esse movimento, né? Afinal de contas, esse projeto do mapa internacional do mundo ao milionésimo, ele de certa maneira ficou incompleto, né? Ele vai ser retomado, tenta ser retomado pela ONU na década de 60. Né? Então a ONU acaba encampando esse grande projeto na década de 60 e depois ele é definitivamente abortado, se não me engano, na década de 90. Né? Então ainda se tentou por 30 anos. E aí, claro, depois da década de 90, a gente já passa aí para cartografia digital um pouco depois e vamos. Né? Mas justamente, né, naquele contexto, era um contexto inclusive extremamente complicado, né, de se fazer essa mediação, né, por um projeto único ali entre os países, porque havia todo esse contexto geopolítico extremamente complicado, né? Algumas coisas, mais algumas histórias aqui para citar. A União Soviética tentou fazer parte, né, já no começo, né, já em 18. Claro que aí os revolucionários usaram os mapeamentos feitos pelo Império Russo, na verdade, né? Mas em 1918 eu já tinha várias folhas, né, da Rússia produzidas, né? Então em 18 eu já tenho essa primeira tentativa. E também a fuga de cérebros, né? Alguns almirantes do que era a Marinha Russa, depois da Revolução, foram para os Estados Unidos e ajudaram os Estados Unidos a compor ali o que seria o mapa da América Hispânica, né? Que foi uma também praticamente no padrão do mapa ao milionésimo, né? Só que os Estados Unidos preferiram sair do projeto do mapa do mundo ao milionésimo para fazer o seu próprio mapa da América.
E naquele contexto, a gente tem aquele contexto ali da doutrina da doutrina Monroe, né, de toda aquela noção de América para os americanos, enfim, Okay. né, sendo revisitada, né, e ali aquilo é feito pela Sociedade de Geografia de Nova York, né? Então você tem ali uma tentativa de um mapa de todo o continente americano por parte dos Estados Unidos, feito em conjunto com ex-almirantes russos, né, especialistas no processo de cartografia, né? Então é todo esse contexto aí que acaba aparecendo para mim, né, enquanto eu fui fazendo as pesquisas, né, e um contexto em que essa lógica geopolítica aí acaba, de certa maneira, complicando os trabalhos, né? A própria Segunda Guerra Mundial, apesar de na Segunda Guerra Mundial eles usarem muitos mapas, né, muitas folhas que já tinham sido produzidas para poder fazer o planejamento do campo de batalha, né? Eu tive, por exemplo, o bombardeio da cidade de Southampton e o escritório central da carta foi devastado, né? Então muito material se perdeu também desse processo, né, durante a Segunda Guerra Mundial, para depois ser retomado pela ONU ali só na década de 60, né? Mas faz parte também desse contexto, né? Então, de criação de Liga das Nações, depois de criação da ONU, né, de tentativa. Então, esse projeto ele acaba se imiscuindo, né, dentro dessas novas lógicas aí de pensar as relações entre os países, né, e por aí vai. Enfim, acho que dá um pouco para contribuir aí com essa reflexão que você fez. Assim, de alguma maneira, quando a gente pensa do ponto de vista da cartografia, bom, a cartografia é uma ferramenta que está no meio dessa luta, desde que ela existe enquanto tal, né? Quer dizer, qualquer representação do mundo ele tem esse sentido, mas a própria constituição ou o desenvolvimento do capitalismo mercantil, né, assim, Mercator é isso, né, é a cara disso, né, quer dizer, o mapa de Cantino já era a cara disso tudo, né, quer dizer, quando você pensa nos mapas que foram feitos em relação ao Brasil ou em relação à própria América, quer dizer, quando nós pensamos, por exemplo, que uma das questões fundamentais do avanço para o oeste americano foi colocar, antes de mais nada, engenheiros, topógrafos, cartografando tudo aquilo, para depois construir as ferrovias, para depois, aí chegarem os chamados colonos e tudo mais. Quer dizer, esse sentido todo, né, da cartografia, ele é uma ferramenta poderosíssima, não é, que vai não só estabelecer uns para os outros determinados tipos de certidões de nascimento, vamos imaginar isso, né? Eu sempre, acho que eu já comentei isso em alguma outra entrevista, mas certa vez eu estava aqui no Museu Rainha Sofia, aqui em Madrid, e pegamos lá um jornal, desses jornais, né, tabloides que o museu oferece para as pessoas e tal, e um dos artigos imensos, assim, pegava a página inteira, era justamente uma discussão sobre como os portugueses enganaram os espanhóis aí para poder pegar terras espanholas dentro da América e tal. Eu até terminei de ler o artigo e comecei a pensar, falei, será que a Espanha vai começar a reivindicar as terras de volta? O que será que eles estão querendo falar com isso tudo? Mas, de qualquer maneira, essa é uma luta interessante, porque acho que, de qualquer forma, olhar para o mapa é ter uma espécie de senso de realidade de uma escala que não está colocada para o indivíduo, enquanto tal. Quer dizer, nós não temos como olhar o mundo da forma como o mapa se expressa para a gente. E ele se expressa para a gente como uma determinação de verdade. E isso cria, então, uma questão política de primeira linha, né? Uma questão fundamental, né? Essa padronização toda. Mas aí, Hildo, você vai indo e chega na alta tecnologia, chega aqui no uso cotidiano da alta tecnologia. Bom, conta aí pra gente, vamos lá, vamos em frente. Bom, então, né,